Boa tarde. Hoje a gente vai continuar falando do high school, só que dessa vez é o high school no Canadá. Mais ou menos para vocês entenderem. Até 1997, 1998, as vagas para high school no Canadá eram raríssimas, eram limitadíssimas. Então, quando você embarcava 10 estudantes para os Estados Unidos, você embarcava 2 para o Canadá. Era um programa difícil de fazer. Quando foi em 98, o governo canadense ele determinou que quem cuidaria do intercâmbio de high school seria o Ministério da Educação. A partir do momento que o Ministério da Educação fosse cuidar, ele poderia impor as regras. E as regras que eles colocaram foram as seguintes: estrangeiro que fosse estudar numa escola pública canadense deveria pagar pela instrução. E se um estrangeiro fosse para uma escola pública no Canadá, ele só poderia ficar em casa de família. Não existe a opção de você ficar em alojamento estudantil, nada disso. Se você quiser ir para o centro de Vancouver, por exemplo, ou para o centro de Toronto, você não consegue ir para uma escola pública nos grandes centros. Nas beiradas, sim. No centro da cidade, não. O governo, quando passou para o Ministério da Educação tudo isso, o Ministério da Educação determinou que as escolas públicas de centro de cidades grandes não receberiam estrangeiro. Então, se você quer uma escola, você quer ir fazer high school no Canadá, mas você quer ficar em Toronto, você vai ter que ir para o International College. E como o próprio nome diz, International College é uma high school que você fica em família, normalmente, e só tem alunos estrangeiros, então ela não tem o nativo, e ela é normalmente bem pequena, ela tem 150, 250 alunos, e é considerado International College. Às vezes até tem acomodação na própria escola, mas isso somente acontece no centro das cidades grandes do Canadá, consideradas cidades grandes, tá? Como eu dei exemplo agora. E uma outra escola que faz muito sucesso no Canadá é a boarding, a particular a boarding. Tem escolas boarding no Canadá que deixam qualquer uma da Suíça no chinelo. Tem escolas no Canadá boarding que o tanto que ela cuida e prepara do aluno, eu costumo dizer que é para virar o presidente dos Estados Unidos, porque é tamanha a dedicação. É uma escola com normalmente grandes campos, um monte de hectares à disposição, normalmente os dois sexos, menino e menina, tem também só para menina e tem também só para menino, mas normalmente no Canadá são os dois sexos. E com aulas de tudo que você imagina, porque ela supre a necessidade da família hospedeira na escola. Ela tenta, né, dessa forma. Então, assim, o tanto de atividades que eles propõem aos alunos são espetacular, é enorme. Tá? Então, se você também tiver a oportunidade e quiser conhecer uma boarding no Canadá, vale muito a pena. As escolas canadenses, as públicas, elas estão equipadas de uma forma que você fala, gente, a minha particular no Brasil não chega aos pés dessa pública no Canadá. Então, cada vez mais eles vão melhorando a qualidade de tudo que eles têm, investindo, oferecendo em viagens para os estudantes. Por exemplo, tem uma turma de estudantes embarcando agora, que já na primeira semana a escola vai levar os alunos estrangeiros para passear nas montanhas. Então, eles investem nos próprios alunos, o que eles recebem do intercâmbio e também nas próprias escolas, e isso tem deixado as escolas com uma qualidade extraordinária. Então, se você quer ter aula de programação de televisão, você tem aula. Se você quer fazer desenho de moda, tem aula. Se você quer fazer matérias de liderança, ou leis, ou proteção ambiental, ou você quer hóquei no gelo, ou você quer psicologia, o que você imaginar tem de matéria. Então, o que acontece? O brasileiro, quando vai para o Canadá,
ele fica muito indeciso, porque é muita opção. É uma escola que vai exigir bastante de você. No entanto, é uma escola que vai aguçar em você, ou vai fazer nascer em você um espírito bem crítico, bem desenvolto para comentar, para sugerir, para conversar, para discutir assuntos. Então, e isso é muito de tudo que tem de disciplina. Uma outra coisa que atrai muitos brasileiros no Canadá é que as escolas canadenses, por receberem bastante estrangeiros, elas têm o programa de suporte para o estrangeiro na parte de inglês ou de francês na própria escola. Então, se você não está indo bem numa determinada disciplina e é detectado que você não está indo bem por conta do seu nível de inglês, então você tem um suporte adicional, que a gente chama de ESL, que é para te ensinar a estudar em inglês determinada matéria. Então, o brasileiro ele não precisa ir com um excelente nível de inglês para o high school no Canadá. Ele pode ir com algum intermediário. E aí, se ele não conseguir desempenhar, ele tem suporte na escola. O Canadá também tem a parte que fala francês, tem a parte francesa do Canadá. Você também pode escolher essa parte. Para ir para a parte francesa do Canadá e para frequentar uma escola que seja só em francês, precisa estar com o francês muito bem afiado. Se não for um nível bem avançado de francês, o conhecimento do estudante, aí ele normalmente não consegue levar, então é melhor ir para uma escola que as aulas sejam em inglês, ok? Quanto mais próximo dos grandes centros você ficar, mais estrangeiros você vai encontrar. E até aí, nada contra estrangeiros, a gente é estrangeiro lá. O problema é você se juntar só a eles e não tentar fazer amizade com os canadenses, tá? É muito importante que vocês tentem fazer amizade com o nativo. Fazer amizade com o estrangeiro é a mais fácil que tem, porque é alguém na mesma situação que você, é alguém que está passando por aquilo que você está passando. Essa amizade é amizade fácil de fazer, ou seja, você faz. Mas aí, o ideal é você fazer amizade com o canadense para poder viver a cultura canadense também, aprender um pouco com eles sobre a cultura deles, como eles pensam, como eles vivem, o que é importante para eles. Isso também é importante. E tenha em mente que quanto mais você se afastar de Vancouver e de Toronto ou de uma cidade maior, menos brasileiros você encontra, menos estrangeiros. Então, isso favorece bastante a você fazer amizade com o nativo canadense, ok? O Canadá, ele é um país multicultural. Então, assim, ele recebeu gente do mundo inteiro. Então, você não pode achar que você, uma família canadense, vai ser pai, mãe e filhos loirinhos de olhos claros, e isso é uma família típica canadense. Não, uma família típica canadense, ela pode ser descendente de orientais, ela pode ser descendentes de indianos ou europeus naturalizados que estão legalmente no Canadá. Então, assim, esse multiculturalismo no Canadá é uma tendência, a não ser que ele venha e fale, eu quero ir para Winnipeg, quero ir para um lugar que ninguém vai. É mentira que ninguém vai, né? Tem bastante gente que vai, mas não é tão procurado. Existe uma mistura muito de metrópole com floresta, de jardins com cidade. Então, os bichos são uma coisa assim bem comum no Canadá, assim como as atividades ao ar livre. Eles aproveitam muito o que eles têm de beleza natural. Um semestre no Canadá, ele vai custar entre 11 mil canadenses até 16 mil canadenses, dependendo da região, em escola pública do governo canadense. Vancouver ainda é mais procurado que a região de Toronto, a região de Vancouver, porque ela não é tão fria, por conta da fileira de montanhas rochosas na divisa de British Columbia com Alberta. Isso impede que as frentes frias, as geladas mesmo, passem para o outro lado do Canadá, para o lado de Vancouver. Então você tem neve ali na região de Vancouver, mas você tem sol. Tem dois tipos de escola no Canadá. Você tem escola a semestral
e a linear. A escola semestral, você só consegue pegar 4 matérias, e a escola linear, você consegue pegar 8 matérias por semestre. As escolas canadenses, as públicas, elas têm uma limitação de vagas, tá? Então, dependendo da região e dependendo da cidade, as vagas se esgotam um ano antes. Então, se você pretende ir para o Canadá, mesmo que seja só em agosto do ano que vem, você já pode se inscrever. O Canadá é lindo. Tem que falar do Canadá. O Canadá é lindo. E o que eu costumo dizer para os pais que são super medrosos, mandar filho para high school, manda para o Canadá. Não tem o que dar errado no Canadá. Não tem. Se você quer mandar filho para intercâmbio sem ter dor de cabeça, o teu destino é Canadá. O povo recebe bem demais, as escolas são muito boas. Por conta desse multiculturalismo, esse negócio de preconceito no Canadá é praticamente zero. Quer um intercâmbio para deitar e dormir? É o Canadá, ok? Então é isso, eu acho que para Canadá hoje tá bom, né? Porque senão eu fico o resto do dia falando Canadá. E aí falta Austrália, Nova Zelândia, que eu acho que dá para reunir num vídeo só. E depois a gente fala de Inglaterra e Irlanda. Malta, para high school, não é um destino tão que recebe tanta gente, então não sei se merece um vídeo. Não, coitado de Malta, mas o high school de lá. E África do Sul eu coloco como destino mais exótico, também a gente vai abordar mais para frente. Combinado? Eu queria agradecer o pessoal que me dá força, me segue, né? E pedir para curtir o vídeo, para compartilhar, para falar para os amigos, para os pais. E daqui a pouco eu tô de volta. Combinado? Beijo da gorda.